O Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão provisória da ministra Rosa Weber, que suspendeu as emendas de relator conhecidas como orçamento secreto. A votação continua até às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira no plenário virtual do STF. Até o fim do prazo, os ministros ainda podem alterar seus posicionamentos, pedir mais tempo para análises ou solicitar destaque do tema para o plenário físico. Se houver pedido de vista ou destaque, será preciso marcar nova data para retomar a análise. Os ministros também votaram para que sejam adotadas medidas de transparência em relação à execução desses recursos. Até o momento, o placar está 6-1 pela manutenção da suspensão da execução das emendas de relator e 7-0 para determinar a melhoria nos mecanismos de transparência da prestação de contas desses gastos. Orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares pagas na modalidade emendas de relator. Ao contrário das emendas individuais, que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as emendas de relator não seguem critérios usuais e beneficiam somente alguns deputados e senadores. Na prática, a destinação dos recursos é definida em acertos informais entre parlamentares, aliados e também o governo federal. Fica confuso para quem ouve essa história pela primeira vez, né, Zé Guilherme? Pois é, vou passar a bola, doutor Sebastião. Quer dizer, nada de segredos, né? O cidadão quer saber para onde vão os recursos, não é isso? Bom dia a todos. O Glauco já falou tudo aí na chamada, né? O artigo 37 da Constituição, Zé Guilherme, fala dos princípios que devem ser seguidos na administração pública, né? Que são expansíveis para o legislativo, que seriam a legalidade. Esse processo está dentro da lei, porque foi uma lei aprovada pelos próprios congressistas, da impessoalidade, que é o que o Glauco falou. Quer dizer, hoje você distribui essas verbas para os amigos, tá certo? Quer dizer, não é por critério em que as coisas são distribuídas equanimemente para todos os deputados. Tem a questão da moralidade, isso aí é legal, mas é imoral, tá certo? Tem a questão mais importante, que é a publicidade. Todos os atos dos governos, sejam em quais esferas forem, têm que ser públicos. Todo mundo tem que ter acesso a tudo que é gasto. A única exceção a ser discutida é o cartão de crédito da Presidência da República. Esse aí, Zé, isso aí tem um lacre lá que ninguém consegue abrir. Então, quer dizer, está absolutamente correto. Quer dizer, isso aí é uma excrescência. Isso aí, na verdade, o Zé Guilherme Glauco, vem na esteira do famoso toma lá da cá, né? Que o Bolsonaro disse que ia acabar com essa história de tomar lá da cá, mas na prática política a gente sabe o seguinte, que o executivo, sob vários aspectos, ele é refém do legislativo. Principalmente quando ele está querendo agir em causa própria, que seria uma coisa que não é de interesse público, de interesse da nação, e o Congresso pode se rebelar, como é o caso. Ele usa a pecha de querer dar o Auxílio Brasil, que ele já mudou o nome, era Bolsa Família, ele mudou para Auxílio Brasil. Por quê? Bolsa Família é Fernando Henrique e Lula. Auxílio Brasil, Bolsonaro. Quer dizer, ele está pensando na eleição. Quer dizer, ele quer dar dinheiro na mão do povo para literalmente comprar votos. Só que ele quer fazer isso como?
pegando o dinheiro dos precatórios, só lembrando para as pessoas, precatório é o seguinte, a prefeitura vem aqui, o governo federal vem aqui e desapropria a minha casa para construir uma estrada e não me paga. Aí eu tenho que entrar na justiça para fazer essa cobrança. Isso vai rolando, até que chega uma hora em que o Supremo Tribunal Federal, o STJ, não sei quem, determina a obrigatoriedade do pagamento dessa minha indenização, que já deveria ter me sido paga há 10, 20 anos atrás. Então, as pessoas estão esperando há 10, 20 anos, muitos morrem sem receber e o governo vai dar um calote. Além da questão moral, além da questão ética envolvida nessa questão, tem um outro problema, que é a confiabilidade do governo. Quando o governo começa a inventar meios de estourar o cheque especial, porque é isso que o governo quer fazer. Quer dizer, viu, doutor? Fala. O Glauco vai ler agora a matéria dos precatórios. Beleza, vamos ler então. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, a PEC que permite o parcelamento de precatórios e altera o cálculo do teto de gastos, liberando 91,5 bilhões de reais para o orçamento do governo federal no ano que vem. O texto base foi aprovado por 323 votos a favor, 172 votos contrários e uma abstenção. Os parlamentares votaram e rejeitaram 4 destaques. O texto segue agora para análise do Senado, onde também precisa ser aprovado em 2 turnos, com pelo menos 2/3 de votos favoráveis. Na prática, a PEC dos precatórios abre espaço fiscal no orçamento da União para o pagamento do novo benefício assistencial criado pelo governo, o Auxílio Brasil, que terá o valor mensal de R$ 400. Zé Guilherme. Doutor, o senhor estava falando, né? Quer dizer, eles falam em abrir espaço, mas é em cima de um calote, né? Exatamente isso, Zé, falou bem. Então, quer dizer, na verdade o que acontece é o seguinte, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, o Brasil gasta mais do que arrecada, ou seja, ele entra no cheque especial todo mês. Por causa disso, ele tem que pegar empréstimo. Ele vai no mercado e vende lá letras do Tesouro e tal, para pegar empréstimo para fechar o caixa. Existe uma lei, que é a lei do teto, que limita o aumento das despesas do governo na inflação do ano anterior, para evitar que o governo fique aumentando as despesas sem necessariamente aumentar a arrecadação. Quer dizer, evitar que ele estoure o cheque especial. Qual é o impacto que isso causa? O impacto que isso causa é o seguinte, o tal do mercado, que é quem empresta o dinheiro para o governo, cada vez que o governo faz uma manobra desse tipo, de dar um calote em alguém, o mercado fica desconfiado. E ao ficar desconfiado, acontecem 2 coisas. Primeiro, tem que aumentar os juros, que o Banco Central já vem fazendo, por conta da inflação também. E segundo, aumenta o dólar. Quando aumenta o dólar, o que acontece? Aumenta a gasolina, aumenta óleo diesel, aumenta energia elétrica, aumenta alimento, aumenta tudo. E a inflação também aumenta. Então, essas atitudes que o governo faz, elas não são isoladas, elas não acontecem e param por aí. Quer dizer, quando ele fura o teto, quando ele dá um calote nas precatórias, nos precatórios, o que acontece? Ele vai gerar inflação pela desconfiança do mercado. Então, esses R$ 400 que ele está dando para a população aqui com a mão direita, ele vai tirar com a mão esquerda através da inflação. Todo mundo está indo no supermercado, está vendo como os preços estão subindo. Então, quer dizer, é uma manobra populista, tá certo? É uma manobra eleitoral, na verdade, eleitoreira, quer dizer, ele está fazendo isso para tentar melhorar a imagem dele. E vocês devem lembrar que quando ele fez a distribuição do auxílio por causa da Covid, final do ano passado, a popularidade dele, do Jair Bolsonaro, aumentou. Assim que houve aquela interrupção por 1 mês ou 2, por incompetência administrativa do governo, a popularidade caiu. Então ele está querendo dar dinheiro no bolso do povo de novo para melhorar a popularidade dele às custas da credibilidade do governo e de uma inflação que é o pior imposto
que mais machuca, mais judia da população é justamente a inflação. Ok, Glauco, com você aí. A maioria da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu anular as decisões tomadas no âmbito da investigação do caso das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro. Com isso, provas obtidas ao longo dos 2 anos de investigação pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, como celulares apreendidos em operação de busca e apreensão e dados obtidos a partir de quebra de sigilos, foram consideradas anuladas. Na prática, o caso volta à estaca zero. Por 4 votos a 1, os ministros acolheram recurso apresentado pela defesa do senador contra a decisão tomada pela mesma turma do STJ no mês de março. No entanto, ao analisar os chamados embargos de declaração nesta terça-feira, o entendimento da maioria dos ministros foi diferente. Prevaleceu a tese da defesa de que a investigação deveria ter sido conduzida pela segunda instância da Justiça do Rio de Janeiro, órgão especial do TJRJ. Zé Guilherme. Então, doutor Sebastião, um erro processual vai por abaixo toda a investigação? Zé Guilherme, eu tenho um filme seu, você roubando um carro aí na rua, tá certo? Tá lá filmado, Zé Guilherme roubando carro, usando a micha, etc e tal. A prova tá ali. Aí chega alguém e fala assim, não, você não podia ter filmado sem autorização do Zé Guilherme. Aí você, por acaso, deixou de roubar o carro? O carro deixou de ser roubado pelo fato do filme que eu fiz não ter sido autorizado por você? Quer dizer, para nós que somos leigos, que estamos aqui no andar de baixo, é muito difícil entender isso. Eu aceito, eu entendo que houve um erro processual no sentido de que ele era deputado estadual, tinha direito a foro privilegiado. E hoje ele é senador, ele continua tendo direito a foro privilegiado. E o que ele fez, inclusive, foi durante a época em que ele era deputado ou vereador, não lembro bem. Então, resumindo... Deputado estadual. Ele já era deputado estadual. Então, quer dizer, então tá tudo certo. Tem que ser realmente por um foro privilegiado. Agora, anular as provas é a mesma história do Lula, né, Zé Guilherme? Quer dizer, estava errado o local do julgamento, não era o julgamento, o local do julgamento. Por conta disso, as provas também são desconsideradas, que o juiz lá de Brasília desconsiderou as provas. Na verdade é o seguinte, né, Zé Guilherme? O grande problema desse país, em todos os níveis, desde o trânsito até a presidência da República, se chama impunidade. Como diria o Boris Casoy, é uma vergonha. Glauco, com você. Muito obrigado, doutor Sebastião, pela sempre produtiva participação nas nossas quartas-feiras aqui. Um ótimo dia e um ótimo, como eu sempre digo, começo de final de semana ao senhor. É isso aí. Boa quarta-feira a todos.